A partir de hoje começa oficialmente as eleições municipais 2024 aqui na Rádio Cidade. E o que acontece então a partir de hoje, professor, para oficializar nossos trabalhos nessas eleições, hein? Pois é, Flávio Silva, hoje a gente começa a entrevistar os pré-candidatos a prefeito do município de Itapema no programa da segunda edição, com o Cleverson Tanaka, e eu fiz questão de falar desse assunto hoje para explicar para o ouvinte da Rádio Cidade o que a gente pensou e o que a gente está projetando aí para as próximas 3 semanas. Foi feita uma distribuição de data, gente. Muita gente perguntando, mas poxa, por que fulano de tal ficou com a data X, com a data Y? O critério foi a ordem alfabética. Então nós pegamos os candidatos a partir do nome oficial, do nome de registro oficial, e fizemos uma ordem alfabética começando hoje com o doutor Adriano Pivotto e finalizando na última sexta-feira dessa terceira semana, dia 5 de julho, com o professor William, do PT. Então, seguindo ali uma ordem alfabética. Essa semana nós entrevistaremos o doutor Adriano Pivotto, hoje, amanhã o doutor Alexandre, do União Brasil, na quarta-feira o Xepa, do Progressistas, na quinta-feira o André de Oliveira, do Partido Novo, e na sexta-feira o Clóvis Júnior, do PSD. Na segunda semana, Flávio, os entrevistados serão o Osmari, na segunda-feira, o Elinho, na terça, o João Formento, na quarta, o João Emel, na quinta, e o Léo Cordeiro, na sexta-feira. Na última semana, conversaremos com o Marcelo Correia, do Progressistas, com o Rico Cabral, do MDB, com o Sabino Busanello, ex-prefeito Sabino, no dia 4 de julho, uma quinta-feira, e com o professor William finalizando na sexta. Então, nós definimos aqui um primeiro movimento, que é o movimento de entrevista com os pré-candidatos. A gente sabe, né, Flávio, que boa parte desses pré-candidatos não vão levar a candidatura até o fim. Mas como se colocaram na condição de pré-candidatos, todos serão ouvidos. Então, é um movimento que a gente faz, pessoal, antes das convenções. As convenções vão acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Só nesse período é que a gente vai saber quem foi e quem ficou. Quem de fato levou a candidatura até o fim e quem desistiu no meio do caminho. Nós temos hoje aí 14 pré-candidatos. A tendência natural é que a gente tenha aí 4, 5 e com exagero 6. Não acredito. Acredito em 4 ou 5 candidatos, ou seja, todos esses pré-candidatos vão acabar se agrupando e efetivamente ali formando chapas, né? Formando ali alianças, pensando nas eleições municipais. Também é bastante importante declarar e destacar, Flávio, como é que vão ser as perguntas. Pois bem, a nossa equipe de jornalismo, Flavinho, elaborou 40 perguntas sobre os mais variados temas. Sim. Porque a gente quer um debate propositivo. A gente não quer que o candidato venha aqui para encher linguiça. Então serão perguntas fortes, perguntas técnicas, onde o candidato não vai poder ficar de mimimi momomó. Ele vai ter que falar exatamente o que ele pretende para aquela área. Então já vai dar para saber quem está preparado e quem não está, né? Quem está encarando com a responsabilidade que precisa e quem não está. Que administrar Itapema hoje, a gente sabe, é uma grande dificuldade, é uma grande missão e você tem que estar preparado. Então tem perguntas sobre mobilidade, tem perguntas sobre saúde, sobre educação, sobre conservação ambiental, sobre patrimônio histórico, sobre preservar as nossas culturas e tradições, sobre dar conta das questões que envolvem água e saneamento básico, das questões que envolvem também toda a questão da geração de empregos, da economia, do turismo. 40 questões. Uma ou outra questão envolvendo política, a relação que o candidato tem com o seu partido, a possibilidade de fato ser confirmado ali como candidato nas convenções, mas de uma forma geral o debate ele vai ser um debate pautado por muita técnica. Professor, e como é que ele responde essas perguntas? Por sorteio. Então as 40 perguntas vão para uma urna e ele vai sorteando essas perguntas ao longo da entrevista. O próprio candidato vai retirando? O próprio candidato retira, Flávio. O próprio candidato retira, até pra gente realmente garantir aí a idoneidade do processo. Certo. E dar a mesma condição para todos os candidatos. Quantas perguntas o candidato responde? Depende dele.
É ele que vai administrar o tempo, Flavinho. Que tempo será isso, Ele professor? vai ter 2 blocos cheios para tratar disso, né? Quando a gente fala de bloco cheio no rádio, aqui para nós especificamente, nós estamos falando de blocos de 20 minutos. Então a entrevista vai durar entre 40 e 45 minutos, mais ou menos. E claro, é o candidato, é o pré-candidato que vai administrar o seu tempo. É ele que vai ditar o ritmo das respostas que vai dar aqui ao Tanaka, e tenho certeza absoluta que a gente vai, ao longo dessa semana, ver aqui boas entrevistas, né? Nosso papel, Flávio Silva, vai ser no dia seguinte falar um pouquinho da entrevista do dia anterior, né? Sempre tentando acompanhar ali os principais fatos, os principais argumentos, trazendo uma panorâmica sem grandes detalhes do que tem acontecido. E claro, a partir de agora a gente passa também a mapear o movimento de cada um desses pré-candidatos, gente. Então hoje está iniciando oficialmente a cobertura da Rádio Cidade nas eleições municipais de 2024. É aqui que a gente vai trazer as notícias, é aqui que a gente vai trazer os comentários, é aqui que a gente vai também dar aquelas cutucadas, porque é importante, afinal de contas, nós sabemos, enquanto Rádio Cidade, que nós temos que ter um papel importante, o papel de ser a sua voz, ouvinte. Então, você que está nos acompanhando diariamente, gosta de política, quer contribuir, participa com a gente e não perca as nossas lives. A partir de hoje, então, começando às 7 horas da noite, com o doutor Adriano Pivotto, você pode inclusive dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, a gente está publicando já esse agendamento para a semana, já tem ali toda uma arte também produzida especialmente para celebrar e para divulgar essa entrevista. Então passa lá, participa, deixa a sua pergunta, deixa a sua opinião e claro, a partir de agora a Rádio Cidade entra de sola nas eleições municipais de 2024. Importante, né, professor, que o ouvinte, o eleitor, vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desses pré-candidatos, como você falou, saber quem realmente está preparado. São 40 perguntas para 40 minutos de entrevista, né, de resposta. Então, se o candidato for objetivo, realmente tem objetivos definidos, ele vai responder rapidamente, vai ser muito claro nas suas respostas e falar o número maior possível, responder o número maior possível de perguntas. Né? Tem que ter solução, né, Flávio? Não pode ser uma coisa genérica, a gente tem que melhorar a saúde. Tá, Farroupilha, como? Da onde que vem o dinheiro? Qual foi o exemplo que você buscou? Qual foi o contato com uma área técnica ou com outro município que vem fazendo isso bem que você teve? O que você pode trazer dessa experiência? Então tem que ter uma sequência lógica, mas que seja com conteúdo. Não pode ser uma coisa genérica, sem ali na base da superfície. Tem que ter embasamento, tem que se aprofundar, né, realmente nos assuntos, porque eu acho que o eleitor de Itapema, mais do que nunca, está preocupado e vai fazer uma escolha baseada especialmente em boas ideias, em bons projetos, porque essa cidade não para de crescer e é preciso de cuidado. Esse momento é um momento ímpar para Itapema, né? Ou vai ou não vai. Então tem que ir e tem que ter ali um bom sujeito, um bom prefeito que possa tocar as coisas com responsabilidade. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário político com quem realmente entende do assunto. Ele é professor, historiador, cientista político, Raul Borges, 722. Jornal da Cidade.